E você já faz parte? Se você não faz parte, nós gostaríamos de conversar a respeito do que é essa campanha. Uma campanha para a manutenção da Rede Catedral, a TV Horizonte, a Rádio América, também os outros meios de comunicação da nossa arquidiocese, a revitalização do patrimônio histórico da Serra da Piedade e a construção da Catedral Cristo Rei. Se você já faz parte, nosso muito obrigado. Se você não faz, o telefone para atendimento dos interessados é 3209-3559 no horário comercial de segunda a sexta. Muito bem, nós agora, no segundo bloco, vamos em primeiro lugar para a música. E quem vai nos apresentar a música, como dissemos no bloco anterior, é o Adriano Fernandes. E ele vai cantar, ele vai apresentar a música, uma música muito bonita, de grande qualidade, pelo compositor que é Djavan. E a música é Seduzir. Vamos conferir. Seduzir as pedras, catedrais, coração. Amar é perder o dom nas comas da ilusão, revelar vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Cantar é mover o dom do fundo de uma paixão, seduzir as pedras, catedrais, coração. Amar é perder o dom nas comas da ilusão, revelar todo o sentido. Vou andar, vou voar pra ver que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Vou andar, vou voar pra ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Muito bem, música linda. Nós vamos começar agora a colocar o tema do idoso nas Sagradas Escrituras, na tradição cristã. A gente primeiro temos que dizer o seguinte, as condições na época bíblica do idoso é bem diferente de hoje, né? Naquela época, 40 anos já era idoso, era considerado idoso. Alguém fala, mas não tem a história de Matusalém, que viveu centenas de anos? Aquela contagem ali não é uma contagem como a nossa normal. Obviamente que ninguém ultrapassa, na Sagrada Escritura, ninguém ultrapassa 80 anos. Os Salmos dizem isto, o próprio Evangelho fala a respeito de quem chega a 80 anos é um privilegiado. Hoje, a expectativa de vida média da maioria das pessoas, até no Brasil, que não é o país mais desenvolvido do mundo,
É, de 75, 80 anos e parece que vai chegar até mais do que 80 anos nos próximos anos. Então, é diferente um pouco. Por isso que a gente tem que considerar, por exemplo, há uma frase clássica do Levítico, capítulo 19, versículo 32, que fala da honra aos anciãos. Mas nós também temos no Decálogo honrar pai e mãe, que nesse caso significa ancião, porque os pais normalmente já são considerados anciãos. Existe também aquela outra parte, não desprezes o teu pai na velhice, nós podíamos até acrescentar os teus pais na velhice, e aqueles que servem, que honram, que cuidam dos pais na velhice, terão vida longa também. Enfim, nós temos na Sagrada Escritura muitas formas de perceber que na sociedade judaica o idoso, dentro da cultura e das condições deles, né? O idoso, 60 anos, 40 anos, 50 anos é idoso, que para nós já é um pouco diferente, né? O idoso é muito considerado, é aquele que é o transmissor de uma tradição, que passa de pai para filho, principalmente em culturas orais, onde não há a escrita, digamos assim. Há a escrita, mas ela não é acessível a todos. A grande sabedoria, a grande cultura é passada via oral, pela tradição oral, pelos antepassados, pelos idosos e assim por diante. Por isso que eles têm um grande valor, uma grande importância. Porém, devemos considerar também algumas coisas que a tradição judaico-cristã coloca já na sua origem. Não é tanto o fato da pessoa ser jovem ou idosa que faz com que aquela pessoa tenha valor e a sua vida seja útil e importante. É como se vive. É como se vive. Então, por exemplo, um idoso, ele tem valor, a vida dele é importante, é luminosa para todos, dependendo da forma como ele vive, assim como o jovem. Cada um dentro de sua característica. E as Escrituras muitas vezes fazem este jogo entre idoso e jovem e colocam que devem se entrosar e cada um perceber o seu lugar e perceber a contribuição que deve dar. Para mim isso é muito mais tranquilo, sereno, do que simplesmente destacar e separar uma idade e outra idade. Não é bem isso. E é bom dizer que na Sagrada Escritura existem também situações em que os idosos são muito criticados e condenados, exatamente porque não vivem de acordo com o valor que pode ser e deve ser atribuído a eles. Olha o caso dos juízes, por exemplo, que eram idosos e não faziam coisas boas. O episódio, por exemplo, da casta Susana no livro de Daniel. Então, nós temos também, no Novo Testamento, nós temos o caso do Sinédrio. Todo o Sinédrio era composto de anciãos. Em geral, nessas sociedades antigas, havia sempre um conselho de anciãos. E esse conselho de anciãos condenou Jesus. E uma das razões pelos quais eles condenaram Jesus é porque Jesus rompia com a tradição dos antigos, uma das razões, não a mais forte, mas uma das razões, e naturalmente pela blasfêmia de se proclamar filho de Deus. Desta forma, Jesus também tem algumas palavras que critica a atuação dos idosos quando eles não agem com a responsabilidade que se espera deles. Assim, por exemplo, no Sermão da Montanha, Jesus diz o tempo todo: foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Agora, Jesus também tem outras passagens em que ele, por exemplo, critica os fariseus que cumprem certas normas, certas leis, mas não cuidam de modo especial, por exemplo, do pai, da mãe, dos idosos. Ou seja, os abandonam para pagar o dízimo do cominho, da verdura, do gado e assim por diante. E esquecem, por exemplo, de cuidar das pessoas que estão na própria casa. Então, nós vemos que a tradição judaico-cristã é mais equilibrada nesse sentido.
não significa o que nós vemos hoje, é que há uma supervalorização dos jovens e uma desvalorização dos idosos, que nós vamos ver depois na pastoral como isso acontece. Mas vamos quebrar um pouco a minha fala, chamando o povo que vai dar a sua opinião sobre se as escrituras cristãs, judaico-cristãs, valorizam os idosos. Vamos conferir. Padre Cândido, as escrituras valorizam os idosos? Eu achei que ela ia responder. E ela fez foi a pergunta. Ela fez foi a pergunta. Tudo bem. Então, é o que eu estou dizendo. Valoriza, as escrituras cristãs valorizam sim. E há uma outra coisa interessante. Nós somos presbíteros. Nós, eu, os padres, o nome próprio é presbíteros. De onde vem a palavra presbítero, o mais velho? Os presbíteros eram, na comunidade apostólica, aqueles anciãos responsáveis de boa conduta que os apóstolos colocavam à frente das comunidades para liderá-las, para dirigi-las. Eles não colocavam jovenzinhos, eles colocavam presbíteroi, os mais idosos, os anciãos. Esses presbíteros depois faziam um conselho em torno do bispo, chamado também o Conselho dos Anciãos, ou o Conselho dos Presbíteros. A Igreja Cristã levou muito em conta. Sabemos, portanto, que não eram frágeis nesta época os idosos. Lembrando que os idosos da época não tinham 90 anos, porque ninguém chegava a isso. Aí os idosos na faixa de 40, 60 anos, que era o máximo que a vida alcançava. Os mais frágeis não eram os idosos, os mais frágeis eram as crianças, as viúvas, as crianças órfãs, as viúvas e o estrangeiro. Esta era a parte frágil da sociedade. Por isso a gente vê no Novo Testamento muita preocupação, e como também no judaísmo, muita preocupação com estas pessoas, que nós também devemos nos preocupar. A preocupação com os idosos vem depois, muito mais na nossa época, primeiro porque a vida avançou. Nós hoje vivemos muito mais, então há muito mais idosos. Segundo, porque em alguns países como o nosso, o idoso realmente não é muito valorizado. Voltamos daqui a pouco para continuar a nossa conversa.